A impressão é que tudo dera errado. Uma péssima decisão que foi movida por aquele sentimento de ser independente de Deus fez com que Adão e Eva, nossos pais mais longínquos, fossem expulsos do Éden, aquele lugar que era para ser o templo da presença de Deus. Foram expulsos em direção ao incerto e ao desconhecido. A partir desse ponto em diante, nossa leitura dos primeiros capítulos de Gênesis fica um pouquinho desconfortável. Vemos que de geração a geração a intensidade do pecado vai aumentando, a maldade dos seres humanos criados à imagem e semelhança do Criador vai se sujando a tal ponto que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Em outras palavras, os seres humanos não somente esqueceram-se de Deus, mas mergulharam de cabeça no estado mais vil e perverso. O texto bíblico nos ensina que não há limites para a maldade. O ser humano, quando o assunto é pecado, se supera e ultrapassa todas as marcas anteriores. A inovação é o que define a maldade que habita em cada um de nós. Quantos habitantes o mundo daquela época tinha? Não sabemos, mas o que sabemos é que todos os seres humanos já se encontravam em um estado de perda total, com exceção de Noé e de sua família. Enquanto todos andavam segundo suas paixões e inclinações, Noé andava com Deus. Um dia, Deus aparece a Noé e lhe revela um plano que deve tê-lo deixado perplexo. Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, mas com você estabelecerei a minha aliança com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Aliança. É a primeira vez que essa palavra é usada no texto bíblico. Trata-se de um compromisso irrevogável feito por Deus aos seus chamados, no sentido de cuidá-los e salvá-los. Deus faz um compromisso de salvação com Noé. Noé deveria construir um grande barco por meio do qual Deus salvaria os animais e a família escolhida. Mesmo depois de experimentar uma salvação tão tremenda, as coisas não mudaram com a humanidade. O pecado ainda estava no coração da família de Noé. Esse pecado foi passando novamente de geração a geração, mostrando que com o passar do tempo, o pecado foi se intensificando, mostrando-se mais violento, de maneira que o ser humano perdeu a dignidade e a honra para o qual foi originalmente criado. O que vemos por meio do relato bíblico é que a bênção da salvação e o manifestar da graça de Deus na família de Noé foi seguida de desobediência, desonra e maldição. As gerações foram passando, a terra começou novamente a ficar habitada de cada vez mais pessoas. No mundo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente encontraram uma planície em Sinear. Fixando-se ali, disseram uns aos outros: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O episódio da Torre de Babel é o ponto alto da história de como o ser humano pode esquecer-se completamente de Deus e pensar apenas na exaltação do seu nome. Ao olhar para essa situação, mais uma vez Deus entra na história. E sempre que há uma grande crise, Deus coloca o dedo de forma visível. Ao julgar o mundo com dilúvio e agora trazendo uma confusão sobre todos aqueles que eram apenas um povo e falavam uma só língua. Suas formas de falar foram confundidas e cada um foi para o seu canto junto daqueles que podiam entender. Ao invés de se espalharem sobre a terra, sob as bênçãos do Criador, se espalharam julgados e envergonhados, mais uma vez pelo pecado e pela ilusão da autossuficiência. Mas, como foi o dilúvio, o juízo de Deus não foi para a total destruição. Foi para que, por meio desse juízo, Deus pudesse preservar a humanidade da sua insistência em pecar e da sua destruição. Muito mais do que a teimosia do homem e da mulher em se afastar de Deus, está a perseverança de um Deus
que escolheu não os abandonar. Como isso poderia acontecer se até aqui, desde Gênesis 1 a 11, o ser humano só deu mostras que não estava disposto a cooperar com a maravilhosa vontade divina? É aí que começa a história da redenção. Da descendência de Sem, filho de Noé, Deus chama um homem chamado Abrão. Aparecendo-lhe dentro de um contexto idólatra, o Senhor diz: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quem era esse homem que estava falando com Abrão? Era o mesmo Deus Criador que estava naquele momento colocando em execução um plano que já havia estabelecido para salvar a humanidade. Deus agiria por meio de uma pessoa, de uma família. Dessa família, Deus planejou alcançar todas as famílias da terra para que pudessem viver a bênção e a felicidade para a qual o ser humano foi criado e da qual ele mesmo caiu. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão alcançados. A partir desse homem e de sua família, Deus desejou reverter uma por uma todas as maldições que vieram sobre homens e mulheres por causa do pecado. Em Abrão, e por meio da aliança feita com ele, Deus inicia o ato da redenção com duas partes. De Abrão até o fim do Antigo Testamento, quando a redenção é revelada e iniciada, por meio do chamado e também da lei e da eleição do povo, e depois com Jesus, quando a redenção é completada por meio do Evangelho. Se os homens da Torre de Babel procuravam para si a fama, Deus resolveu dar essa fama a Abrão. Se a família de Noé não fora capaz de ser bênção para todos os seus descendentes, agora, por meio da família de Abrão, Deus salvaria o mundo. Em Abrão, que mais tarde seria chamado por Deus de Abraão, pai de nações, a grande história de Deus, ainda em seus atos iniciais, anunciava a vinda daquele por intermédio de quem todo o mal seria desfeito e a plena vontade de Deus seria estabelecida entre os seres humanos. O ato da queda e a escolha do povo de Deus prenuncia Jesus Cristo, aquele que Mateus declara ser filho de Abraão, justamente aquele por intermédio de quem viria a salvação a todo o povo de Deus. Essa história bendita de Deus conosco, desde Gênesis, nos revela que o Senhor é muito mais insistente em sua graça do que nós para com os nossos próprios pecados. Ao ser assim, Deus revela seu atributo da misericórdia e do seu amor leal para cada um do seu povo, o povo que Ele mesmo escolheu para salvar. Como diria o apóstolo Paulo muito tempo depois, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você faz parte dessa história. Claro, nós nos identificamos com cada pecado que teimosamente cometemos, com nossas limitações que persistentemente nos acometem, mas o doce convite das Escrituras, o ponto alto dessa história, está no Deus que com longanimidade e fidelidade nos alcança em Cristo Jesus, para que nós sejamos não somente receptáculos das bênçãos de Abraão, mas também instrumentos para que essa graça atinja ainda muito mais pessoas, todos que Deus já de antemão elegeu na eternidade. O insistente pecado e a perseverante graça, esse é o ato da eleição de Abraão. Mas o mesmo Abraão, que foi uma pessoa fiel ao Senhor, mostrou fraquezas. O chamado pai da fé duvidou em vários momentos, fez coisas que não deveria. O mesmo aconteceu com Isaac, com Jacó. Os três patriarcas são a prova viva da aliança persistente de Deus em relação ao seu povo. Ao povo que foi prometido a terra de Canaã, Ele não permitiu que os patriarcas tomassem posse dela, com exceção de uma sepultura, a caverna de Macpela. Com Jacó, toda a sua família escolhida termina o livro de Gênesis exilados na terra do Egito. Lá no Egito, esse povo foi escravizado.
Mas como o povo com o qual Deus fizera um pacto pode ter sido subjugado de forma tão humilhante? Toda a história dos primeiros livros da Bíblia, ou seja, do Pentateuco, nos convencerá que Deus queria não somente escolher um povo, mas formar neles a verdadeira cidadania do povo de Deus. E como o maior problema do ser humano é sempre em relação ao seu pecado, os séculos de escravidão, mais os 40 anos que o povo de Israel passou no Egito, foram o tempo necessário para que o mínimo o povo tivesse de conhecimento e relacionamento com Deus, que os capacitasse a entrar na terra prometida. Se com os patriarcas temos a escolha do povo de Deus, com Moisés, durante os duros anos no deserto, temos a formação do caráter e identidade desse povo por meio das leis que o Senhor dera a eles. O prólogo do Decálogo diz: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Era o contrato, a aliança que o povo estava firmando com Deus. Deus se identifica como Deus que os libertou do Egito para que fossem seu povo. E por sua vez, o povo deveria assumir o compromisso de fidelidade e obediência a esse Deus. Assim eram os tratados entre os povos na época antiga. Assim foi a aliança feita no Sinai. A aliança no Sinai nos mostra que a razão da libertação do povo foi para que este povo se transformasse em um reino de sacerdotes, um povo adorador ao Deus único e verdadeiro. Yahvé ensinou o povo como este deveria se relacionar consigo, um Deus santo. As leis, toda forma de adoração, a partir do tabernáculo ou do templo de Salomão, os sacrifícios, o ofício sacerdotal, tudo isso lidava com uma coisa: o pecado e a santidade de Deus. Sim, justamente esse pecado que era a maior barreira para que o povo que fora chamado para ser santo se relacionasse com um Deus santíssimo. Entretanto, o Antigo Testamento nos narra a continuidade dessa história. A partir da entrada do povo de Deus na terra prometida com Josué, esse povo, formado por 12 tribos, aprende a duras penas como viver um reino cujo rei era de fato Yahvé. Mas isso incomodou por demais esse povo. Eles, na verdade, queriam um rei como os outros povos, e Deus, conforme o pedido, lhes deu reis humanos. O primeiro, Saul, foi o exemplo de como todos estavam equivocados em abandonar Deus como rei e optarem para si um rei humano. Embora Saul fosse o mais belo e aparentemente o que mais tinha pinta de ser rei, foi rejeitado por Deus por se mostrar irremediavelmente pecador. Deus, porém, é especialista em transformar as tragédias na história em oportunidades para abençoar o seu povo. O Senhor utilizou a mesma instituição da realeza para o colocar sobre o trono Davi. Aí sim, um homem segundo o seu coração. Claro, Davi era também pecador, mas a característica que o fez o melhor e maior rei de Israel foi o seu coração quebrantado. Ele orava ao Senhor dizendo: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi nos mostra a dependência que o Senhor requer de seu povo, e com Davi Deus faz um pacto. Ele é que construirá uma casa para o meu nome e estabelecerei seu reino para sempre. A grande maioria dos reis que vieram depois de Davi, porém, foram avessos à vontade de Deus. O reino se dividiu, a idolatria se institucionalizou e o povo de Deus, esse mesmo povo que havia sido chamado para ser a solução, passou a fazer parte e causar todos os problemas. O mesmo Deus que entrou em juízo contra homens e mulheres no passado, julgou agora o seu próprio povo. O reino do norte, Israel, foi varrido do mapa pelos assírios. O reino do sul, que sobreviveu por mais de 100 anos por amor a Davi, seu servo, também foi desmantelado. Seus habitantes foram enviados para o exílio pelos babilônicos e tudo dava a impressão que a história terminaria ali. O templo
símbolo da presença de Deus, foi destruído e a identidade do povo foi brutalmente violentada. A grande história do povo de Deus entra em um momento de incerteza. Será que Deus vai cumprir aquele pacto que fizeram com Davi? Tudo foi destruído. Como o trono dele vai ser restaurado? Se, por um lado, temos a teimosia do pecado humano, do outro, temos a perseverança do compromisso de Deus em salvar o seu povo. Por meio de profetas e santos homens de Deus, o Senhor prometeu trazer de volta o povo do exílio. E isso aconteceu de fato. Prometeu também que enviaria alguém da linhagem de Davi para consertar tudo que estava errado e retomar o plano desse povo ser o povo por meio de quem o mundo seria alcançado. A grande história de Deus com o ser humano nos mostra no Antigo Testamento que o ser humano, na verdade, eu e você, somos insistentes, teimosos em pecar. Mesmo diante de uma proposta perfeita de salvação, a todo momento queremos ajudar Deus, buscando formas de autojustificação. Mesmo sabendo que somos assim, mesmo vendo que o povo de Deus estava mais do lado errado do que jogando no mesmo time de Deus, o Senhor não abandonou o povo da sua escolha. Deus foi fiel à aliança que Ele mesmo estabeleceu para salvar aqueles que de antemão escolheu. Assim é Deus e assim é a sua história. Por isso, a Bíblia é sobre Deus e como Ele nos salva. Quando resolvemos tomar as rédeas da história, somos convencidos pela metanarrativa bíblica que tudo dá errado. Somos tão corrompidos que, mesmo tendo recebido de Deus a sua santa revelação, procuramos sempre o que nos convém. E o que nos convém, infelizmente, nunca está alinhado à vontade de Deus. O Antigo Testamento termina com uma promessa. Por intermédio do profeta Malaquias, Deus disse: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés no dia em que eu agir. O Antigo Testamento termina em Malaquias de forma, porém, inconclusa. O povo retornou, mas parece que Deus ainda não. O templo fora reconstruído, mas a glória de Yahvé, que enchera o tabernáculo e o templo de Salomão, não mais visitou o santuário. O que terá acontecido? A resposta? A própria glória de Deus encarnada estava a caminho do mundo, para que agora sim, definitivamente, a história fosse encaminhada para o seu clímax. Quer saber como essa história continua? Nos vemos no próximo encontro.